Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos estudar a Sociologia, módulo 10, as culturas e as identidades multifacetadas. Qual que vai ser o objeto, da nossa reflexão aqui? Nós vamos observar a questão da cultura, entender essa questão da multiplicidade cultural como um aspecto positivo. Vamos ver também como a sociologia no Brasil, principalmente os trabalhos do Gilberto Freire, criaram essa ideia do mito das três raças, a crítica a essa ideia, e os desdobramentos dessa concepção na nossa sociedade contemporânea. Então, basicamente, são esses aspectos que nós vamos observar nesse vídeo. Desde as primeiras reflexões que houve dentro do campo da sociologia sobre o tema cultura, existe aí várias alternativas, várias explicações, que tentam desvendar essa questão, por que existe essa diversidade cultural no mundo. Inicialmente, lá no século XIX, nas primeiras análises, nós temos argumentos biológicos, o determinismo, o darwinismo, por exemplo, e o determinismo geográfico, que tenta, de uma forma um pouco equivocada, explicar essas diferenças. Como é que se comprova que esse posicionamento do darwinismo social e do determinismo geográfico eles são incoerentes? Porque se você observar populações de uma determinada região, povos semelhantes que habitam o mesmo espaço geográfico, você vai encontrar manifestações culturais distintas. Então, não existe um fator externo que determina a formação da cultura, nem um fator genético. Inclusive, essa narrativa, ela foi criada, ela tem uma certa intencionalidade que eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, a cultura, ela é um elemento puramente humano. Ela depende principalmente dos processos de socialização e de aprendizado. Socialização que a gente já falou várias vezes aqui ao longo do ano sobre essa questão. Socialização é a capacidade que nós temos de viver em sociedade e como essa vivência em sociedade ela ajuda a construir as características que tornam o ser humano humano. Então a gente vai, dentro dessa perspectiva, analisar como o conceito de raça, que é um conceito totalmente ultrapassado, ele não se constrói, ele não apresenta essa verdade técnica, teórica sobre ele, e aí a gente vai observar a ideia de etnia, que é uma ideia muito mais agradável, muito mais refinada sobre essa questão das diferenças culturais, principalmente na formação da cultura brasileira. Bom, o termo raça ele foi utilizado no início das ciências sociais como parte dessas correntes que eu acabei de falar para vocês, do determinismo, do darwinismo, para identificar as diferenças humanas, não só nos aspectos físicos e culturais. Então, eles analisavam o aspecto biológico, como a cor da pele, a hereditariedade genética, como um fator determinante para as manifestações da cultura. Essas análises elas surgiram em um momento da história, no século XIX, onde os europeus estavam praticando o processo que a gente conhece como imperialismo, dominando vastas áreas coloniais em toda a Europa, África e na Ásia, principalmente. E durante esse processo de dominação, os europeus eles queriam comprovar que o branco cristão europeu era superior a esses povos dominados. Inclusive, esses povos dominados eram vistos como selvagens, como primitivos, porque não havia justamente essa ideia de que a cultura ela é diferente, que existe a diversidade. Por o europeu estar num grau de desenvolvimento técnico, científico mais elevado que essas culturas africanas e asiáticas, eles se julgavam superiores a elas. E esse ato de se julgar superior é o que fez com que esses europeus acreditassem que tinham o direito natural de explorar, de escravizar, enfim, de explorar ao máximo. Fugiu até os adjetivos aqui, explorar esses povos. Então não existe essa questão de superioridade cultural. Já falei isso aqui para vocês. Essa visão ela foi levada ao extremo no século XX.
dentro da Alemanha nazista, onde você tem a criação de um sistema político-social baseado nessa ideia de superioridade racial branca, tá? Então, pessoal, o que nós vamos observar é o seguinte, que esse conceito de raça é um conceito extremamente ultrapassado, foi um conceito criado para legitimar um processo de dominação, tá? Ele não representa a diversidade que existe entre os povos, a diversidade étnica e cultural. Não existem raças, só existe uma raça, nós todos somos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, né? E as diferenças entre as pessoas, elas estão no campo dos chamados fenótipos. Vocês devem já ter estudado isso em genética. Olha aqui essa foto, você percebe quanto as pessoas são diferentes uma em relação às outras. Mas isso não quer dizer que somos de espécies ou de raças diferentes, muito pelo contrário. Somos todos de uma mesma raça, de uma mesma espécie. O material genético, do ponto de vista do genoma, do DNA, é idêntico. Mesmo DNA estrutural, né? Os cromossomos aqui, é igual a qualquer um desses sujeitos aqui. O que diferencia é o aspecto físico, né? O que a gente chama de fenótipo. Então, a genética, né? O genótipo é o código genético que nos constitui. O fenótipo é como esse código genético ele vai se manifestar em relação ao meio ambiente onde a gente está inserido. Então, obviamente, essas diferenças elas se explicam do ponto de vista do fenótipo. Mais um argumento que eu vou usar para você para comprovar. Vamos supor que esse sujeito aqui, ó, esse tiozão meio japonês aqui, tem um problema cardíaco e precisa de um transplante de coração. Qualquer coração de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, ó, obviamente, se for compatível do ponto de vista sanguíneo, serve para esse camarada aqui. Se a gente fosse de uma raça diferente, não serviria. Concorda comigo? Então, esse argumento prova que só existe uma raça, só existe a espécie humana, tá? E que essa ideia de raça, ela foi criada erroneamente com o sentido de legitimar um processo de dominação, né, dos europeus sobre outros povos. Então não use raça, use etnia, tá? Esse é o termo correto a se usar. Olhando para o Brasil, nesse aspecto, a gente pode observar que o Brasil é um país multirracial, multiétnico, multicultural, isso é importante a gente frisar, né? Eu usei o termo multirracial, mas esquece, risca, eu acabei de cometer um equívoco aqui, né? Não é multirracial, é multiétnico, tá? E a gente é resultado da fusão de diferentes grupos, né? De diferentes etnias, basicamente o europeu, o indígena e o africano. Durante muito tempo, essa boa convivência, né? Esse processo de miscigenação que caracteriza o Brasil, ele foi classificado como o mito das três raças. Essa ideia ela foi criada no início do século XX por um teórico brasileiro chamado Gilberto Freire, que escreveu um livro que se chama Casa Grande e Senzala. E nesse livro ele falou, olha, o que o Brasil tem diferente dos outros povos é justamente aqui porque essa experiência da miscigenação no Brasil ela deu certo. Produziu um homem cordial, um homem que é pacífico, não existe conflito entre raças, né? No Brasil, entre etnias. Ele vê com olhos muito positivos essa mestiçagem. Só que aí que está, né? A mestiçagem sim, realmente ela foi extremamente positiva do ponto de vista da formação cultural brasileira. Mas esse argumento do que o Freire criou aqui, que chama-se de democracia racial, né? Por sermos frutos dessa miscigenação, não há tensões raciais, né? Étnicas no Brasil, isso criou uma espécie de cortina de fumaça sobre as desigualdades e sobre processos históricos contra certas populações que foram prejudicadas dentro desse processo da formação da cultura brasileira. Africanos e indígenas, principalmente, né? Então é como se ele tivesse dado um trato ali, né? Uma maquiada e tentado mostrar que a sociedade brasileira não é uma sociedade desigual do ponto de vista da formação cultural e étnica. Mas, na verdade, nós observamos que sim, existe discriminação no Brasil. Essa discriminação racial, infelizmente, ela é muito forte, né? E que esse tipo de pensamento, ele legitimou dentro da nossa sociedade o que a gente chama de racismo velado. O Brasil é um país onde o racismo ele não aparenta, ele não é explícito como nos Estados Unidos, onde você tem uma segregação, né,
racial muito forte ali, negros, essa tensão negros e brancos, ela é muito presente, né? Inclusive eu uso como exemplo o seriado do Todo Mundo Odeia o Chris como uma narrativa, né? Que ilustra muito bem, lógico, ele é uma comédia, mas ilustra muito bem essa questão, né? Como o Chris, por ser negro e estudar numa escola de brancos, ele sofre uma série de perseguições, né? O Caruso lá sempre tá batendo nele, a professora, né? O considera que a família dele é uma família estruturada só por ser negra. O outro professor acredita que por ele ser negro, ele tem que ser o melhor jogador de basquete da escola. Enfim, né, essas estereotipizações, esse racismo ele é muito evidente. No Brasil, não. Ele é velado, ele existe. Né? E a gente finge que ele não existe. Só você observar. Pare e observa. Se você está andando na rua, vê um sujeito negro, né, um preto, porque o termo correto usar-se é preto, não negro. Quando você usa o termo negro, você está falando de uma coisa pejorativa. Lista negra, por exemplo, né? Peste negra, tudo que é ruim é associado ao negro. Então a terminologia certa é preto, né? Quando você vê o preto vindo na sua direção, você já é assalto, né? Já pensa assim, de forma inconscientemente, né? Mas isso mostra que o racismo ele é muito presente na nossa sociedade, que existem grandes desigualdades e que elas devem ser combatidas. Tudo bem? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Olha aí, o índice de homicídios, a barra azul são negros, brancos, a barra amarela. Então, homicídio, morte violenta no Brasil afeta muito mais negros do que brancos. Isso demonstra essa questão do racismo velado, né? A falta de estruturas que integrem essa parcela da sociedade dentro da sociedade brasileira. Mesmo diante de todas as mudanças que nós vimos, né, que esse termo raça, essa concepção de democracia racial, ela foi constantemente debatida e criticada, nós vivemos em um país que discrimina constantemente essa população. Isso faz com que esses grupos, tanto os indígenas como os negros, por exemplo, ajam e criem, né, mecanismos de afirmação da sua identidade. Essa foto aqui mostra muito bem isso, o cabelo Black Power, né? Até um pouco tempo atrás, as mulheres negras elas faziam o quê? Alisavam o cabelo para ficar parecido com as mulheres brancas, porque aquele é o padrão de beleza aceito na sociedade. O Black Power, né, o cabelo que valoriza a formação, né, os cachinhos aí, né, do cabelo típico da população afrodescendente, isso demonstra que eu estou me assumindo na minha condição e não me envergonho dela, né? Então é um momento onde essa população ela busca se identificar com as suas próprias características, negando esses valores, esses padrões que foram impostos por pessoas, né, que não são, obviamente, que não se encaixam nesses padrões específicos, né? Enfim, essa discussão ela leva a uma reflexão, né, de vários conceitos dentro da sociologia, como o conceito de aculturação. Durante muito tempo essa ideia de aculturação ela foi muito difundida. O que é aculturação? É quando uma cultura domina a outra. Por exemplo, no processo de colonização europeu, né, a cultura europeia ela se impôs à cultura nativa. O que a gente observa é que, na verdade, isso não aconteceu, né? Por mais que a cultura europeia tenha sido imposta, ela foi adaptada à realidade local. O samba, ou o carnaval, por exemplo. O carnaval é uma festa europeia. Mas o carnaval, como ele acontece no Brasil, não é igual ao carnaval europeu. Então, é uma tradição que veio para cá e foi adaptada à nossa realidade. Então, a ideia dessa questão de aculturação, a aculturação ela não existe, né? Você vai observar que dentro dessa diversidade interétnica, né, que o Brasil possui, essa cultura europeia predominante, ela sofreu alterações, ela se adaptou à nossa realidade. Tá? É o que a gente chama de etnogênese, a formação, né, de uma cultura nova, de uma etnia nova, né, de uma identidade nova. Por exemplo, quando você vê um indígena que está usando roupas de branco, ele não deixou de ser indígena. Ele continua sendo indígena. É a mesma forma, se você viaja para o exterior, você deixa de ser brasileiro? Não. Você vai adaptar a sua cultura à cultura local.
Então a gente tem que observar, né, essas questões, essas nuances, para a gente não cair naqueles reducionismos. Né? Não, o sujeito, índios que não vivem na tribo, no meio do mato, não é índio. Isso não existe. Então, é justamente esses aspectos que eu queria debater com vocês.